Junho de 1940. Benito Mussolini acabou de declarar guerra à França, e os pais do pequeno Renato estão comprando sua primeira bicicleta. Montando em seu cavalo de ferro, o menino vai junto com um grupo de meninos mais velhos, implorando para ser aceite em sua equipe. Um deles dá o sinal da chegada de Malena. Todos se acomodam, esperando que a garota passe por eles. Montando em suas bicicletas, os garotos ultrapassam Malena e então se posicionam novamente em seu caminho, apenas para dar uma olhada na garota. Malena é extraordinariamente bonita, e apenas com sua aparência, ela desperta uma excitação avassaladora em Renato. À noite, o menino não consegue dormir, imagens de Malena rodando em sua mente. Na manhã seguinte, o grupo de meninos mede seus pênis. Um deles conta uma história sobre como uma vez, ao faltar à aula, ele passou pela casa de Malena e a garota pediu para ele comprar cigarros. Por acaso, o roupão dela se abriu, revelando que não havia nada por baixo. O rapaz se culpa por apenas ter pego os cigarros e ido embora, pois pensa que foi uma insinuação por parte de Malena. Pela primeira vez, Renato decide faltar à aula. Montando em sua bicicleta, o menino vai até a casa de Malena e fica parado em frente a ela. A porta se abre e Malena aparece no alpendre, pedindo a Renato para ir comprar cigarros. Ao estender o dinheiro para ele, a garota deixa cair algumas moedas no chão. Mas tudo isso era apenas o sonho de Renato. O menino rouba o terno do pai e o leva ao alfaiate para que ele possa ajustá-lo para Renato. Quando o garoto chega em casa, recebe uma bronca de seu pai, que descobriu que Renato faltou à aula e ainda por cima roubou seu terno. O menino sente vergonha de usar shorts curtos, e seus amigos sempre riem dele por isso. O pai de Renato promete que, assim que o dia chegar em que alguém quebre a cabeça de Mussolini, ele comprará as calças para ele. À noite, Renato foge pela janela de seu quarto. Chegando à casa de Malena, o menino sobe em uma árvore, cujos galhos crescem perto das paredes da casa da garota. Renato retira uma das travas das persianas. Através do buraco, o menino observa Malena, que está deitada na cama ouvindo notícias no rádio, já que o marido da garota partiu para a guerra. No dia seguinte, Renato espia Malena novamente, voltando lá durante a noite. Colocando um disco para tocar, a garota começa a dançar, segurando uma foto de seu marido e a abraçando, imaginando que ele, seu marido Nino, está ao seu lado. Na manhã seguinte, Renato vai à loja e compra o mesmo disco. Antes de dormir, o menino coloca a mesma música, começando a imaginar que Malena entra em seu quarto. Ele a toca com cuidado e depois a despe. A turma de rapazes excitados mais uma vez espera pela garota para dar uma olhada. Renata, sob o pretexto de que ele precisa sair com urgência, deixa os outros e vai para a cidade para seguir Malena. Enquanto caminha pela rua principal, a garota atrai olhares dos que passam. Continuando a observar Malena, Renata descobre que a garota visita um apartamento desconhecido. Após a escola, o menino encontra Malena novamente na praça central. Os moradores locais cochicham sobre a garota, considerando-a uma cortesã. Reunindo coragem, Renato decide se aproximar de Malena, mas ela não lhe dá atenção alguma. Seguindo-a, Renato descobre que Malena novamente vai para o mesmo apartamento. Decidindo descobrir para quem a garota está indo, Renato sobe nos portões e descobre que Malena está visitando seu pai surdo, um professor de latim, o que deixa o menino muito feliz. À noite, Renato faz um bolo com Malena, embora sem a participação real dela. O rangido das molas impede o pai de dormir, que grita com o menino, dizendo que em breve ele ficará cego com essa atividade. Na manhã seguinte, durante o exercício matinal, Renato descobre com seus amigos a notícia de que o marido de Malena foi morto na guerra. Na praça central, onde a notícia é anunciada para todos os moradores, expressando condolências a Malena, Renato vai para o apartamento do pai de Malena. Subindo na sacada, o menino avista a garota que está deitada na cama chorando a morte de seu marido. Ao entrar no quarto, Renato se senta ao lado de Malena e a beija nos lábios, prometendo estar sempre ao seu lado. Após o funeral de Nino, vários rumores sobre Malena começam a se espalhar pela cidade. Defendendo a garota, Renato causa problemas para aqueles que os espalham. Chegando à casa de Malena, o menino rouba as calcinhas da garota que estão secando após a lavagem. Após lubrificar cuidadosamente as molas da cama com óleo, Renato passa a noite toda fazendo bolos com Malena, embora a garota não saiba nada sobre isso. O pai entra no quarto e, ao ver a felicidade estampada no rosto do menino, encontra calcinhas femininas.
Por isso, o homem pune o filho, trancando-o no quarto e pregando a janela. Alguns dias depois, devido à greve de fome, um médico visita a casa de Renato. Depois de ouvir o menino, ele recomenda que Renato seja liberado para ir à rua, pois o garoto precisa de ar fresco. Chegando de bicicleta à casa de Malena, Renato percebe um comportamento estranho dos homens na cidade. Os jogos de casamento começaram. Na escola, durante a aula de latim, ao pai de Malena, também professor, trazem uma carta anônima, alegando que sua filha está dormindo com toda a cidade. Durante a noite, Renato corre para a casa da garota, onde Malena está passando tempo com um oficial militar. Ele insiste em outro encontro, argumentando que já se passaram 10 meses desde o funeral do marido de Malena. Ao sair da casa da garota, o oficial encontra um dentista local, que está indo pedir a mão de Malena em casamento. Entre eles acontece uma briga pelo coração da garota, observada por Renato. A briga é interrompida pela esposa do dentista, que bate no marido e acusa Malena de promiscuidade. Na manhã seguinte, rumores se espalham pela cidade de que a garota tem 2 amantes. Ao chegar à casa de seu pai, Malena não consegue entrar no apartamento, pois o homem trocou as fechaduras das portas, não querendo ver sua filha por causa daquela carta anônima. Malena está prestes a ser julgada por seu relacionamento com o dentista, o que causou a separação da família do médico. Para sua defesa, a garota procura um advogado. Quando questionada pelo juiz se o dentista passou noites com Malena, a garota conta que se encontraram apenas uma vez, o que provoca risos na sala do tribunal. Segundo Malena, o dentista esteve em sua casa por não mais do que 5 minutos, apenas para trazer remédios para seu pai surdo. Quanto ao tenente com quem Malena se encontrou, ele foi transferido para a Albânia por causa de seu envolvimento com a garota. Antes disso, ele foi interrogado, onde afirmou que seus encontros com Malena eram puramente amigáveis e nada imoral acontecia durante esses encontros. Em sua declaração final, o advogado argumenta que Malena é culpada apenas por ser bonita. Devido a isso, todos invejam Malena, espalhando boatos sobre a garota pelas costas. À noite, Renato mais uma vez vai para o seu posto de observação. Enquanto celebra a justiça, o advogado dança com Malena e depois começa a assediá-la. Malena lhe oferece dinheiro, mas ele joga fora, dizendo que seus serviços valem muito mais, e implorando para que a garota se case com ele e começa a tirar suas roupas. Renato não consegue terminar de observar, pois um galho se quebra, fazendo com que o menino caia do lugar onde estava. Após isso, Malena começa a perseguir a garota. Depois disso, Malena simplesmente deixou de aparecer na rua. Na cidade, há rumores de que Malena está se preparando para se casar com o advogado. E o menino não entende como ela concordou, já que esse Borov nunca toma banho e cheira pior que um porco. O advogado vai até sua mãe para obter sua bênção para se casar com Malena, mas a mulher o expulsa, não querendo que essa devassa carregue o sobrenome de seu marido. Chega o momento em que Renato finalmente compra calças. Na cidade, neste momento, os rumores de que o casamento de Malena e o advogado chegaram ao fim começam a se espalhar novamente. Após seguir novamente a garota, Renata descobre que ela está saindo com um homem local, que traz comida para Malena, já que ninguém na cidade vende alimentos para ela e também não a empregam. O homem quer receber o pagamento em natureza pela bolsa de farinha e pão, mas um ataque aéreo inimigo faz com que todos se escondam das bombas. Dos escombros de uma casa destruída, o corpo do pai de Malena é retirado. Após o funeral, Renato novamente vai observar a garota. Durante a noite, um carro se aproxima de sua casa. Alguém da cidade traz cigarros e café a Malena, em troca dos quais a garota se entrega. O homem promete vir toda terça-feira, e Malena pede para não esquecer de trazer mantimentos. Pela manhã, na praça central, uma garota aparece. Ela cortou seu longo cabelo e pintou-o de castanho, tornando-se ainda mais bonita. Ela se senta em uma mesa, tira um cigarro e imediatamente atrai homens ao seu redor, oferecendo um isqueiro. Renato imagina como ele salva Malena desses nativos. Mais tarde, o menino nota Malena conversando com oficiais alemães. Enquanto imagina a garota servindo aos oficiais da Wehrmacht, Renato desmaia. A mãe do menino acredita que um demônio tenha possuído Renato, então ela convida exorcistas para expulsar o espírito. Mas o pai do menino está convencido de que Renato está apenas amadurecendo e precisa de uma mulher. O homem leva Renato a um bordel, onde todas as garotas lembram Malena.
Entre elas, ele nota uma única garota que imediatamente chama sua atenção. Ao som das explosões, o menino se torna um homem. Na praça central da cidade onde Renato está, os aliados são saudados. Uma vez que a cidade será libertada dos nazistas e dos colaboracionistas, as mulheres decidem se vingar de Malena. Eles a arrastam para a praça e começam a espancá-la. Depois cortam o cabelo da cabeça da garota. Após zombarem de Malena, eles a expulsam. Seguindo-a, Renato descobre que Malena está deixando a cidade. Algum tempo depois, chega Nino, o marido de Malena, que supostamente morreu na guerra. Nino perdeu um braço e depois foi capturado. Tendo retornado à cidade, o oficial não consegue encontrar sua esposa, e ninguém pode lhe contar o que aconteceu enquanto refugiados já ocuparam sua casa. Subindo na árvore já conhecida, Renato deixa uma carta para Nino, na qual conta que Malena foi fiel a ele o tempo todo. Muitas coisas aconteceram em sua vida, mas todo esse tempo pensaram que Nino estava morto. De acordo com Renato, a garota partiu para Messina. Isso é tudo o que ele sabe. Nino embarca em um trem para ir atrás dela. 1 ano se passa. A vida na cidade segue tranquilamente. Todos os moradores param e olham, vendo Malena com seu marido Nino na praça central. Renato não entende por que todos estão olhando para Malena assim. A garota vai ao mercado local. As mulheres que a espancaram 1 ano atrás decidem falar com ela, cumprimentando-a. Malena responde ao cumprimento. Neste momento, as mulheres oferecem à garota comprar vegetais com um bom desconto, e alguém até oferece a Malena um casaco, sugerindo que ela pague quando tiver dinheiro. Renato aparece começando a seguir a garota novamente. Malena não consegue entender o que está acontecendo. Ela não pode ir para casa, mas deixa cair sua bolsa, espalhando frutas pelo chão. Correndo até ela, Renato ajuda a recolher tudo de volta para a bolsa, desejando felicidade a Malena. É hora de encerrar mais um resumo de filme. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os amigos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.